boa noite. Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Tivemos nesta quarta-feira rodada pela Libertadores. O Inter, em uma partida bastante movimentada, venceu pelo placar de 4-3 o América de Cali e assumiu a liderança do grupo. A equipe do Grêmio foi superada pela Universidade Católica do Chile pelo placar de 2-0. A próxima rodada da Libertadores será na semana que vem, já. Então, teremos jogos do Grêmio já em Porto Alegre e do Inter fora, mas no final de semana teremos Brasileirão. Teremos as maiores informações amanhã. Acompanhe agora a grande entrevista com Eduardo Pires, o nosso jornalista, colega de TV, jornalista esportivo. Um abraço para todos. Eduardo Pires sempre foi apaixonado por futebol. Por este motivo, se tornou jornalista para ficar junto ao esporte. Ele foi apresentador e repórter da TV e Rádio Pampa e assessor de imprensa do Esporte Clube Novo Hamburgo. Fundou a empresa 11 Press Comunicação, a qual é responsável pela produção de conteúdo esportivo. Também é apresentador do programa Debate Bola da Vale TV. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Desse segundo modelo, a gente falou do mês de julho, a gente tem procurado solidificar com personalidades que realmente representam algo, tanto para o esporte, quanto para tudo que está ao redor, do que faz ele melhor. E mais do que nunca, eu tenho o prazer hoje de ter um colega de TV, um convidado especial, que há muito tempo representa aqui para a nossa região, dentro do jornalismo, se não um dos que mais faz de divulgação do esporte em relação à nossa região do Vale dos Sinos, que é Eduardo Pires. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Obrigado pelo convite. É uma honra estar participando do programa, mesmo que... Mas, Eduardo, vamos falar de ti hoje. Eduardo, jornalista. Como é que começou? Em um determinado momento da vida, eu pensei o que eu quero ser, né? Qual seria a minha profissão, onde eu me encaixaria? E a gente tem aí essas fases de adolescência para o modo adulto, que a gente fica muito na dúvida no que fazer. Mas em 1993, durante as eliminatórias da Copa do Mundo, eu peguei uma revista Placar, e vi o Galvão Bueno entrevistando Pelé. Galvão Bueno entrevistando Pelé, em 1993. Isso que tu marcou, então. Foi a partir desta foto que eu disse, cara, eu quero ser jornalista esportivo. Eu quero trabalhar com futebol. Eu quero estar dentro do futebol. E para estar dentro do futebol, ou tu é jogador de futebol, ou tu é treinador de futebol, preparador físico, enfim, de comissão técnica, ou tu é jornalista esportivo. E como eu já não tinha mais a possibilidade de ser jogador de futebol, que era um sonho, resolvi então ser jornalista esportivo. Entrar para o jornalismo foi quando, em 1994, eu fiz vestibular para jornalismo na Unicinos, passei, e a partir daí fiz um curso de jornalismo esportivo com o Nando Gross, o professor Flávio Dutra. E naquele time tinha o Hernani Campelo, o Cristiano Guerra, o Fabiano Baldasso, outros colegas, o Cabeleira também estava, Rafael Cabeleira também estava naquela época na Unicinos. E aí eu fui transmitir um jogo nesse curso Internacional e Botafogo, naquele ano de 95, no estádio. Eu disse, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser jornalista esportivo. E aí começou toda essa caminhada dentro do jornalismo esportivo, que nunca mais larguei. E, Eduardo, e essa passagem lá da Pampa, porque a Pampa realmente ela veio com aquele projeto inicial, depois teve que dar uma reequilibrada, para hoje estar com esse novo projeto, que são vários microprojetos, né? Hoje eles têm vários pequenas estações, a Grenal, que cresceu, né? No fim, porque tem audiência para futebol hoje, né? Mas não tinha tanto naquela época, dessa forma, né? Aí tu voltaste para Novo Hamburgo, né? Foi isso?
Foi em 2004 quando eu voltei para Novo Hamburgo e comecei a investir já em assessoria de imprensa, né? Isso em 2000, praticamente, né? Comecei a investir em assessoria de imprensa porque eu vi que era um filão a ser explorado e eu tinha convivido com vários assessores de imprensa de clubes de futebol. Na época do Grêmio, Serginho Schiller, o grande Serginho. Na época do Internacional, o Nobrinho também, o Cláudio Distman, que eram profissionais qualificadíssimos. Lá no São Paulo, via como trabalhava o São Paulo Futebol Clube. No assessoria de imprensa do Cruzeiro também, do Atlético Mineiro, eram muito boas. Na época eu pude conviver, indo transmitir jogos nesses lugares, em que o trabalho deles era de excelência. E aí o Bruno Fezzi foi eleito presidente do Esporte Clube Novo Hamburgo, e eu conhecia já o Bruno Fezzi do próprio Novo Hamburgo, pela convivência que eu tinha muito grande dentro do clube, por ser anilado também, sou gremista, sou torcedor do Novo Hamburgo, torço para esses meus dois times. Aliás, um detalhe, eu aprendi a torcer pelo Novo Hamburgo e pelo Grêmio depois do meu cunhado ter me levado em um jogo do Novo Hamburgo com o Internacional, em 1979, naquele time muito bom do Inter, veio aqui a Novo Hamburgo e tocou 3 do Novo Hamburgo, e eu fiquei indignado. Por isso que eu me tornei gremista em Novo Hamburgo, porque o time do Inter veio aqui e tocou 3 no time da minha cidade. E aí eu saí indignado do jogo, meu cunhado colorado, tentando me tornar colorado, e ele não conseguiu, porque eu fiquei mais bravo ainda. Porque, poxa vida, vim aqui na minha cidade, o time da capital, e tocar 3 no ano. Não, eu vou ser, então, Novo Hamburgo e gremista a partir de agora. Foi aí que eu comecei a moldar minha paixão pelo futebol e minhas paixões clubísticas, né, pelo Grêmio e pelo Esporte Clube Novo Hamburgo. Mas fechando o parênteses, né, e aí o Bruno Fez me convidou para ser o assessor de imprensa do Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo teve, em determinados momentos, o Mário Selba, que trabalhou com o Júlio Redecker por muito tempo, como colaborador de assessoria de imprensa, mas não tinha alguém específico dentro do clube. E aí o Bruno Fez me chamou para ser o assessor de imprensa do Novo Hamburgo naquela oportunidade, e introduzir de forma profissional a assessoria de imprensa no clube em 2005. E foi isso que aconteceu. E começou a minha caminhada dentro do Esporte Clube Novo Hamburgo. E na época a gente fez grandes trabalhos na assessoria de imprensa. Isso em 2005, né, Claudinho? Não tinha redes sociais. Nada. Né? Não tinha. A internet era SMS naquela época. Máximo. E-mail. E não tinha muita alternativa de divulgação. O que nós introduzimos naquela época com o apoio do Novo Hamburgo, com o apoio do Bruno Fez e dos conselheiros daquela oportunidade? Eu fiz um jornal do Novo Hamburgo. Eu fiz um jornal a cada jogo que tinha do Novo Hamburgo. Em casa, eu fazia um jornal de 4 páginas no Campeonato Brasileiro da Série C. Isso naquela época. Por quê? Porque eu via que o São Paulo fazia isso também. Naquela oportunidade, o São Paulo fazia isso. Eu fiz um programa na NET, no canal 20, era Nação Anilada, o nome do programa, no canal 20 da NET. Meia hora. Lembrei, exato. Em 2005. E hoje a gente vê vários canais de clubes de futebol. Né? Grêmio, Internacional, todos os clubes do mundo têm. E naquela época a gente já fazia um programa só sobre o Esporte Clube Novo Hamburgo, no canal 20 da NET em Novo Hamburgo. Então, a gente fez algo assim extraordinário, sem ter as mídias sociais que tem hoje. Eu fico imaginando, se tivesse naquela época, poderia ter sido diferente, talvez, né? E eu lembro que o Novo Hamburgo era um dos poucos clubes no interior do Rio Grande do Sul que tinha assessoria de imprensa. Era o Juventude, o Caxias e o Novo Hamburgo. Esses 3 clubes que tinham assessoria de imprensa fixa dentro do clube, e o Bruno Fez, então tem que saudar muito o Bruno Fez e os demais conselheiros que na época apostaram nessa possibilidade. Eu fiquei 5 anos no Novo Hamburgo, 5 anos fazendo assessoria.
Nós vamos rapidinho para o intervalo comercial, sensacional, tá? E voltamos a seguir, continuando essa tua bela trajetória aí no nosso jornalismo esportivo. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nesta noite, estamos com um convidado muito forte aqui da nossa região, o jornalista esportivo, meu colega de TV, Eduardo Pires. Nessa segunda parte, vamos falar do retorno do Eduardo, agora sim, de novo ao Grupo Sinos, em 2011, correto? 12. Porque antes eu trabalhei com política também, Cláudio, em campanhas do deputado federal Júlio Redecker, da campanha de prefeito do Jair Foscarini e do Lucas Redecker. Depois fui trabalhar na Assembleia Legislativa com a deputada Zilá Breitenbach. Trabalhei também no Rio Grandense do Arroz. Imagina um jornalista esportivo, né? Eu estava trabalhando como assessor de comunicação do Instituto Rio Grandense do Arroz. Eu tinha que escrever e falar sobre o arroz, né? Então, eu conheci essa cultura que é maravilhosa. Eu aprendi a gostar da cultura do cultivo do arroz. Fui a Camaquã conhecer as plantações. Em Cachoeira do Sul também que tem um grande polo de plantação de arroz. Então, e aí quando eu viajo por alguns lugares, eu sei diferenciar uma plantação de arroz das outras plantações. Aprendi bastante em um ano trabalhando no Instituto Rio Grandense do Arroz. E depois fiz a campanha na parte de comunicação do Ademir Schneider, nosso querido amigo Ademir Schneider. Colega conselheiro. Conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Fizemos a campanha lá em 2010. Por pouco não se elegeu a deputado federal, mas foram experiências dentro da política. Eu gosto muito de trabalhar na parte da política também, mas depois voltei para o rádio. Trabalhei na Prefeitura de Estância Velha também, como assessor de imprensa do Valdir Dilken. Foram momentos bons assim na área da política, mas minha grande paixão é o jornalismo esportivo, é o futebol, é o jornalismo de uma forma geral. Foi quando conversei com o Rodrigo Giacometti, que na época era diretor da Rádio ABC, e ele me convidou para trabalhar lá em 2012. Aceitei, recomecei meu trabalho dentro do rádio depois de muito tempo, né? Porque a última vez tinha sido em 2004, a última vez que eu tinha trabalhado em rádio, e aí retomei 8 anos depois. 8 anos eu fiquei fora do rádio, só trabalhando em assessoria de imprensa. E mudou muita coisa em 8 anos na rádio, né? Todas as questões de logísticas, de materiais, tudo, né? E aí eu agradeço ao Rodrigo Giacometti, amigo também de todas as horas, que me abriu espaço novamente dentro do Grupo Sinos para trabalhar lá como... e no começo, confesso que foi assim, uma aprovação, né? Porque eu, repórter, narrador esportivo, e nada contra
quem faz plantão de esportes, né, plantão esportivo, mas não é a minha função, eu não sei exercer essa parte de plantão esportivo, de pegar, quer dizer, até sei, aprendi, né? Mas não é assim aonde eu consigo me sair melhor. E o Giacometti me botou como plantão esportivo, e foi uma aprovação. Fiquei 1 ano trabalhando como plantão esportivo, no lugar do Denis Olito, que na época estava acometido por alguma doença, depois se recuperou, e aí aprendi a ser plantão esportivo também, coisa que eu não era, e aprendi a ser pela oportunidade que o Giacometti deu, ali em 2012, 2013, e depois ele me botou para ser repórter esportivo, narrador. Aí veio os jogos de voleibol da Vôlei Sul, onde nós fizemos grandes transmissões. Exato, agora eu lembrei. Nós da parceria estava lá junto, isso mesmo, é verdade. Estava lá comentando, narrando, e o Jorginho estava do lado por ti, o Jorginho, sendo comentarista, né? A gente viajou, eu e o Giacometti, e é uma das coisas mais difíceis narrar voleibol. Nada se compara a uma narração de voleibol, porque todo o ponto é gol. Todo ponto é gol. Tem que manter essa energia durante 3, 4, 5 sets. Tem que manter essa energia. E muitas vezes, ou o Giacometti ou eu, a gente viajava sozinho para transmitir os jogos da Vôlei Sul. Só o narrador barra repórter, com o plantão, que era o Denis Olinto, no estúdio. Então, tu tinha que narrar, reportar, informar, e às vezes davam 5 sets. 5. Nada se compara a narrar voleibol, viu, Claudinho? Nada. Narrar voleibol é uma coisa extraordinária, porque tu tem que manter, e o Giacometti escreveu isso essa semana num TBT que ele fez na quinta-feira passada, lembrando os jogos de voleibol, ele escreveu: nada se compara a narrar um jogo de voleibol, porque todo ponto é gol. Todo ponto é gol. Então, foi uma época muito legal ali, de 2013 a 2016, com a Vôlei Sul, representando a região do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, especialmente, na Superliga Nacional de Vôlei. Foi muito legal, sem contar, né, as partidas de futebol, os jogos de futebol históricos que a gente participou. E eu acho mais importante agora, antes de a gente ir para o principal de 2017, que foi o livro, vamos falar do título de Novo Hamburgo, do Novo Hamburgo. Tá aí, ó. Esse é o livro do Eduardo Pires, eu estava lá no lançamento dele. Eduardo, como foi, primeiro, como jornalista esportivo, acompanhar essa trajetória? Foi assim, o 2017 foi um ano muito especial, né? Tanto na vida particular quanto na vida profissional. Foi um ano assim de grandes emoções, entrando para transmitir os jogos. Eu fui o único profissional a acompanhar de jornalismo, acompanhar todos os jogos do Novo Hamburgo, tanto em Novo Hamburgo quanto fora de Novo Hamburgo. Narrei, acredito que 2 jogos, um no Beira-Rio, que foi o Preto, o Capitão Preto, ele lembra até hoje que foi a melhor narração que ele ouviu de um jogo do Novo Hamburgo, foi essa, né, que o Novo Hamburgo deu uma roda no Internacional, lá ganhou de 2-0, botou o Inter na roda. Aquele sábado à tarde, né? Sábado à tarde, 2-0, né? Foi, né? Botou na roda o time do Internacional. O D'Alessandro não viu a cor da bola. O gringo estava enlouquecido e o Novo Hamburgo só dando tapa para o lado, Jardel, Preto, João Paulo, Novo Hamburgo enlouquecido. E eu, em determinado momento, quando deu o segundo gol do Novo Hamburgo, eu disse: eu vou me jogar. E todos os jogos do Novo Hamburgo, eu levei a camiseta do Novo Hamburgo, que é esta que está aqui no livro, é uma camiseta, e todos os jogos eu levava a camiseta do Novo Hamburgo na mochila. E nesse jogo contra o Internacional, eu narrei com a camiseta na mão.
na mão, por ser Novo Hamburgo, por ser Grêmio, ao mesmo tempo ali, né? E aí veio o Novo Hamburgo dar uma roda, aí eu lavei a minha alma em 2017 contra o Internacional. Lavei a minha alma daquele ano de 1979, quando o meu cunhado me levou para ver o Internacional tocar 3 do Novo Hamburgo dentro de casa. Então, 2017 contra o Inter, no primeiro jogo no Beira-Rio, depois, nas finais, eu lavei a alma contra Principalmente, eu acho, em Caxias, né? Naqueles pênaltis. Então, eu esqueci 1979, porque 2017 superou tudo. E tu vê que coisa doida, né? Que é a nossa vida, que é esse ciclo, né? Exato. Da vida, né? Quem diria que lá quando eu tinha 7 anos de idade, 7 para 8 anos de idade, no estádio Santa Rosa, vendo esse jogo, que em 2017 eu estaria dentro do contexto do título do Novo Hamburgo contra o Internacional. Olha que coisa mais maluca que é a nossa vida, né, Claudinho? Então, nada na vida acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Eu tive nesse jogo em 79 por algum motivo, né? Por algum motivo. E 17 estava lá, eu também, nesse jogo. Então, 2017 também teve a morte do meu pai, durante o Campeonato Gaúcho. 2017, daí eu saí da ABC. 2017 também eu sofri um acidente de trânsito lá no Paraná, uma coisa horrorosa, que graças a Deus me salvei, junto com o meu compadre, Rodrigo Cauer de Barros, ex-presidente do Novo Hamburgo, mais o Wellington, que é um agente de futsal aí no Brasil. Então, 2017 foi aqui, ó, altos e baixos, mas foi muito legal. Foi um ano muito bom que eu tive a oportunidade de escrever um livro, que era um sonho também de escrever um livro. Agora eu queria que tu falasse, porque assim, nós, né, agora eu vou me colocando junto como jornalista, a gente tem essa questão do português e o desejo, todos têm, não adianta dizer que não, mas gostaria de registrar algo que fica para a história. Né? E tem aquele ditado das 3 coisas que todo ser humano tem que fazer: plantar a árvore, ter um filho e escrever um livro. Tu fizesse isso. Os 3. Não, e aí o livro, Claudinho, como surgiu a chance? Antes, pela conquista do Novo Hamburgo. Né? O Novo Hamburgo foi campeão no dia 7 de maio, num domingo. Aí, na segunda-feira, eu comentei com a minha esposa, com a Aline, também é jornalista. Eu disse, estou com vontade de escrever o livro do título do Novo Hamburgo. E aí ela, esperta, né, disse para mim, coloca isso no Facebook, diz que tu vai escrever o livro do Novo Hamburgo, do título. Eu peguei, fui lá, né, escrevi, vou começar a escrever o livro que conta o título da história do... Pronto. Daí eu me comprometi, né? A Aline foi bastante esperta nesse sentido, me botou no compromisso, mas um compromisso legal, né? Um compromisso bom. E aí, a partir daí, ela disse, agora tu vai ter que escrever. Agora vai ter que escrever. E sabe, Cláudio, foi uma coisa assim que foi muito rápido. Porque eu pegava, as gurias saíam de manhã, a Aline e a Duda, a Aline ia para o trabalho, deixava a Duda na Fevale, na escola, e eu ficava aqui escrevendo de manhã, antes de ir para a Rádio ABC. Eu ficava 3 horas escrevendo. Escrevia assim muito rápido, mas muito certeiro, tudo, porque estava tudo aqui ainda. E eu não tinha anotado nada, né, do que durante... Foi tudo o que eu lembrei e conversei durante a campanha do Novo Hamburgo, por ter estado em todos os jogos, ter tido a chance de conversar com os jogadores, de estar no almoço acompanhando a delegação, de estar no hotel conversando com os jogadores, de ser um amigo próximo do Beto Campos, falecido Beto Campos, de ser amigo do Everton Cury, já tinha trabalhado com o Everton Cury no voleibol também, ele tinha sido o meu chefe lá em 2005, já tinha trabalhado com vários profissionais, com o Preto, já tinha trabalhado com ele também no Novo Hamburgo. Então, essa proximidade
me ajudou a ter muitas informações de bastidores, né? E eu não anotei nada, porque eu não tinha a intenção de escrever livro. O Novo Hamburgo entrou no campeonato para... Todo clube do interior entra para não cair e para tentar chegar a uma série D do Campeonato Brasileiro, de uma Copa do Brasil. Mas não ao título. Não ao título, porque isso é para Grêmio Internacional, no máximo para Juventude Caxias, né? Mas naquela época, em 2017, para o Novo Hamburgo, não se imaginava isso, não se pensava. Então, eu não anotei nada do que poderia acontecer, mas estava tudo aqui. E os registros de jogos, né, que eu narrei, que eu fiz reportagem, isso tinha, mas não o que eu tinha conversado de bastidores. Estava tudo aqui, né? E aí, depois eu fui bater com as fontes, o que eu tinha escrito estava correto, era verdadeiro, era isso mesmo, e todos concordavam. Então, o livro saiu de forma muito rápida. Em 3 meses depois, no dia 7 de agosto, onde você esteve lá no Lepadu, nós fizemos o lançamento e foi um grande sucesso. Um grande sucesso. Olha, foi das melhores noites, dos melhores dias da minha vida. Uma coisa assim que quando eu estiver na hora da morte, eu vou lembrar disso. Eu vou lembrar disso, uma das coisas melhores da minha vida que aconteceu, porque estava cheio o Lepadu. Eu não dava conta de autografar. Parecia que eu estava... Eu lembro uma hora que você estava cansado. Estava cansado. Depois de umas 2 horas eu conseguia. Parecia que eu estava nas nuvens e nada que eu fiz foi pensando em ganhar dinheiro. Absolutamente. Não foi isso. Foi de registrar mesmo. Foi registrar a história, porque dinheiro nenhum paga a satisfação de contar uma história de um campeão, que foi o Novo Hamburgo em 2017. Coisa linda. Bom, estamos com o horário estourado, tá, Eduardo? Peço desculpas, mas para que assim, eu queria que tu desse uma mensagem final para todo o nosso telespectador e também reforçasse o teu programa, o horário e quando ele passa. Bom, atualmente, para a gente ser bem rápido, Cláudio, eu agradeço desde já a sua lembrança e a oportunidade de eu poder contar um pouco da minha história aqui dentro do Esporte na TV. Eu tenho uma agência que é a 11 Press Comunicação, produção de conteúdo esportivo. Eu faço assessoria aí na produção de conteúdo para vários treinadores do futebol gaúcho, catarinense, brasileiro de uma forma geral, jogadores de futebol. Então, 11presscomunicação.com.br, tem no Instagram, está também no Facebook, no Twitter. Então, é um trabalho que eu faço aí, me dá muita satisfação de fazer esse trabalho, de colocar esse pessoal todo que ainda não chegou no topo na mídia. O pessoal que tem pouco espaço na mídia, eu tento ajudar da melhor forma possível com o meu trabalho de produção de conteúdo esportivo para esses profissionais, em torno de 30 profissionais, com o Grêmio Maior também, que é um grupo de conselheiros, um grupo político dentro do Grêmio. Faço esse trabalho de assessoria para o Grêmio Maior, o Gustavo Schmitz, com o pessoal que está lá, o Dr. Richard Gurski também, que é médico do Grêmio. Então, é um trabalho muito legal também com o Grêmio Maior. E, desde o ano passado, a convite do meu amigo Rodrigo Steffen, fazendo o debate-bola, né? Debate-bola na Vale TV, do 12h30 a 1h30 da tarde. Esse ano está um pouco doido, né? Por causa da pandemia. A gente teve que fazer de casa, assim como tu está fazendo, mas chegou uma hora que eu disse, chega, não quero mais, eu estou cansado de fazer live, eu quero ir para o estúdio. Falei com o Rodrigo, dentro dos protocolos de segurança, de saúde, nós resolvemos fazer a partir do mês de setembro, uma vez por semana, né, ao vivo, no estúdio da Vale TV, em Novo Hamburgo, como foi já no começo, agora, segunda semana de setembro, nós estivemos lá, e vai ser assim até onde a gente ter a certeza e a convicção de fazer o programa de segunda a sexta, novamente ao vivo, no estúdio da Vale TV, com toda a segurança possível, para os convidados e para quem está apresentando, para o pessoal que está na técnica. Por enquanto, uma vez por semana, ao vivo. A gente pode aumentar conforme aí
a pandemia for regredindo, a gente vai voltar de forma bem forte mesmo, de segunda a sexta-feira. Mas, por enquanto, todas as segundas-feiras, do 12h30 a 1h30 da tarde, ao vivo, no estúdio da Vale TV. Obrigado, Cláudio. E uma mensagenzinha, só rapidinha, um lema teu, que eu sempre gosto de pegar de cada um. Cara, nada resiste ao trabalho, né? Nada resiste ao trabalho. A gente precisa trabalhar muito, tem vezes que dá vontade de desistir, mas se a gente continuar trabalhando, insistindo, persistir, insistir e trabalhar, é assim a vida. Eu acho que essas 3 palavras, ela, dentro da profissão e da vida de uma forma geral, ela resume, da minha forma de pensar, o que é viver. Perfeito. Show de bola. Muito obrigado, Eduardo. Agradeço de coração. Nossa entrevista foi maravilhosa. E assim terminamos mais um Esporte na TV. Continue conosco, 7h30, 8h, sempre aqui na Vale TV, canal 14, NET, e também Facebook, YouTube da Vale TV. E continue agora com a programação da Vale TV.